Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de português online. Espero que vocês aproveitem muito bem. Tem um materialzinho aí que vocês receberam bem especial, bem dirigido, com as questões que vocês vão ter que resolver comigo aqui em 30 vídeos e os outros 35 nós dedicamos ao conteúdo. Quero que fiquem à vontade, que me passem um e-mail de vez em quando, dizendo como é que estão se sentindo no curso, se estão gostando, me dando suas sugestões, fazendo suas críticas. Pode dizer também do que está gostando, porque quando você disser do que está gostando eu vou aprimorar, né? Vou fazer mais ainda para você, afinal de contas esse curso é seu. Você vai aprender mesmo e ele vai ser muito, mas muito parecido com o nosso curso presencial. Se você foi meu aluno e está aí vendo o vídeo, você vai ver que é exatamente como nossas aulas aqui, que aconteceu exatamente nesta sala. Vou fazer para vocês muito próximo do que nós tínhamos. Mande seu contato, diga alguma coisa, me ajude, diga como é que você gostaria de ter as aulas, sugira outras aulas, outros cursos, que eu vou fazer tudo para atender você, tá? Nós vamos começar por sintaxe. Parte da gramática muito importante, que mais cai em provas, tá? A que mais cai em prova. Quem aprender sintaxe tem uma boa parte das questões. Muito bem. Além disso, a sintaxe é algo muito lógico, não totalmente lógico, mas muito lógico. Então, você vai saber o que você aprendeu hoje daqui a 3 anos, a 4 anos, quando você precisar. Eu não estou querendo dizer que você vai passar no concurso só daqui a 3 anos, não. Eu estou dizendo que em qualquer momento, caso você já esteja num cargo, queira passar para outro, você vai se valer desses conhecimentos. Já as outras partes, ortografia, morfologia, eu deixo para o fim, porque elas exigem de você mais fixação, aquela famosa decoreba. Vamos começar pela análise sintática. Rita, se você vai começar com sujeito e predicado? Não, gente. Eu vou começar dizendo a vocês quais são os elementos que os elaboradores de prova utilizam para arrastar grande parte dos alunos para fora do concurso. Exatamente isso. Poucas pessoas vão resistir a essa forma de elaboração. E eu vou trabalhar com vocês esses aspectos. Que aspectos são esses que eles utilizam para elaborar as questões? Aspecto número 1, a noção de frase e oração. Qual a diferença? Frase é qualquer enunciado lógico. Se eu digo oi quando chego, se eu digo como vocês estão, como chego, eu tenho frases. Eu estou cumprimentando vocês. Se eu digo adeus na saída, eu tenho frase. Caso eu diga adeus na chegada, não há frase. Caso eu diga oi na saída, também não há frase, porque não há lógica. Muito bem. E se eu disser oi na chegada, que tipo de frase eu tenho? Vejam, acompanhe comigo aqui, Júnior. Veja só, o oi é uma frase nominal. O oi é uma frase nominal. Tem sentido se for proferida no momento da minha chegada, como eu já expliquei a vocês. Ela não contém verbo, por isso se chama frase nominal. A frase número 2, sejam bem-vindos, contém um verbo. E aí eu a chamo de frase verbal. É aqui que entra a noção de período. Quando eu tenho verbos, nós falamos em período. Então, aqui eu tenho um período simples ou frase verbal simples. Tranquilo, gente? Já a frase número 3 contém 2 verbos. Então, também tem uma frase verbal, claro, e tem um período. Desta vez, como são 2 os verbos, eu tenho um período composto, ou frase verbal composta. Ah, pronto. Vamos resumir isso aí, é simples demais, você sabe desde a sua 5ª série, é só o princípio. Então, nós temos frases que são ditas nominais, quando não contém verbos, e temos frases que são ditas verbais. Se elas contiverem uma só oração, são períodos simples, frases simples. Se elas contiverem 2, 3, 4 ou mais, elas são frases compostas, períodos compostos. Qual desses tipos de frases interessa a análise sintática? Só a verbal. Na frase oi, não existe análise sintática. Não se preocupe com isso. Isso aqui é só uma interjeição, tá? Nas frases 2 e 3 começa a nossa análise sintática. Então, vamos fechar esse tópico. Primeiro tópico importante para quem quer saber mesmo, mas saber mesmo, análise sintática. Não se enrolar em questões mais complexas. É saber a diferença entre frase e oração. As orações, às vezes têm sentido, às vezes não têm. As frases sempre têm sentido. Uma frase pode ter uma só oração, pode ter várias orações. Muito bem. Vamos agora
para um segundo tópico fundamental, que é a diferenciação entre verbo e locução verbal. Isso sim começa a pegar muito candidato. O que é uma locução ou perífrase? Na sua apostila há uma lista de uns 20 exemplos aí, para você se familiarizar mesmo. Locução verbal ou perífrase verbal, né, é um conjunto de 2 ou mais verbos valendo por um. 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1. Muito bem, vejam. Passei a ler à noite, nosso primeiro exemplo. Passei a ler significa que eu não lia, né? Eu não lia à noite. Ação que eu não praticava à noite, ler. Agora, ação que eu já pratico à noite, ler. Ou seja, quantas ações eu tenho? Uma ação que eu não praticava e agora pratico, ler. Leitura. Portanto, isso aqui é um 2 em 1. São 2 verbos com valor de 1. É isso, gente. Isso aqui é uma locução verbal. Aproveito a ocasião para dizer algumas informações a mais a vocês, porque quando elas vêm nas questões, elas surpreendem os alunos. O que é essa história aqui, Rita-se, que você pôs embaixo? Incoativa ou inceptiva? Por que você circulou este in? Este in lembra o quê? Início. Quando é que uma ação verbal é dita incoativa ou inceptiva? No seu princípio, no seu início. Se eu comecei a estudar, é o início do estudo. Se eu passei a ler, é o início da leitura. Se eu passei a sair, passei a praticar esporte, é o início das minhas saídas e da minha prática de esportes. Atenção, gente, o nome disso é ação incoativa ou inceptiva. Se aparecer, você não se surpreenderá, ok? Passei a ler, não lia e agora leio. Uma atitude só, a de ler. Portanto, locução verbal, porque eu tenho 2 verbos valendo por 1. Vamos para um próximo exemplo. Deixou de fumar. E agora? Quantas ações aqui existem? Eu fumava, aliás, eu não. Alguém fumava, né? Ele ou ela ou você. E deixou de fumar, não fuma mais. Que bom, né, gente? Deixou de fumar. Ótimo, que progresso. Então, deixou de fumar significa fumava e não fuma mais. Veja que na minha substituição, na minha interpretação, eu fiquei com uma frase só. Não fuma mais. Fiquei apenas com o verbo fumar. Portanto, 2 em 1 outra vez. Locução verbal. Beleza, joia. Só isso, é só isso. Com as que tem aí na sua apostila, ó, vai ser fácil você fixar bem direitinho. E logo que vir uma frase, identificar se existe ou não locução verbal nessa frase. Então, mas o que foi isso que você pôs dentro daquele parêntese? Eu coloquei cessativa. Ação que está no seu finzinho, no seu fim, está cessando, acabando, deixou de fumar ou já acabou. Portanto, deixou de fumar, ação que cessou, assim cessativa. Se aparecer esse nome, aspecto cessativo, tranquilo. Veja um próximo exemplo. Está estudando para a prova. Esta ação não está no começo nem no fim, ela está transcorrendo, ela está em curso. Esta aqui é uma chamada ação cursiva, por favor, vejam bem, ela está em curso, está estudando. Mas o que importa para nós é que está estudando é uma atitude só, é a de estudar neste momento. Eu estou estudando, estudo agora, já. Portanto, locução verbal. Então, assim, então todos esses seus exemplos têm locução verbal. Exato, até agora sim. Né? Então, esses exemplos têm uma locução, portanto, eles são frases simples, períodos simples, não são compostos, hein? Cuidado, as orações são absolutas, nos 3 exemplos avaliados. Gente, você tem de estudar. Rita, isso aqui é um conselho, né? Eu vou dar esse conselho a você, tá, gente? Eu vou dar esse conselho a você. Não se desanime. Muita gente desiste. E você vai fundo, vá fundo, que você vai conseguir o que você quer. Seja que cargo for, mas estude. Você tem de estudar igual a. Você deve estudar igual a. Você precisa estudar. Ah, mas até agora você só está usando 2 verbos nos seus exemplos. Tem de estudar, verbo ter, verbo estudar. Você deve estudar, verbo dever, verbo estudar. Você precisa estudar, verbo precisar, verbo estudar. Mas veja o 4º exemplo, estude. É o mesmo, pessoal. Você tem de estudar, querido. Você deve estudar, querido. Você precisa estudar, querida. Estude, querida. São conselhos. Eu consigo dar esse mesmo conselhinho aqui com o verbo estude, com a forma verbal estude. Portanto, locução verbal. Isso aqui é um conselho. Ah, agora eu já sei, Rita. Assim, quando eu vi conselhos nas frases, eu já vou ficar atenta, né? Exatamente. Muito bem. Próximo. O homem está sendo ouvido. Mais uma ação cursiva.
né? E aí, o que que acontece nesta frase? Se acontece algo muito simples, alguém escuta esse homem. O homem está sendo ouvido é porque alguém está ouvindo o homem. Alguém o ouve neste momento, presente, claro. Então, aqui, ação cursiva, locução verbal. Todos os nossos exemplos são exemplos com uma frase simples, porque só tem oração absoluta e com uma locução verbal. Muito fácil, gente. Aproveite e veja as outras da sua apostila depois deste vídeo. Vamos para um outro elemento fundamental para quem quer aprender sintaxe. Primeiro, saber a diferença entre frase e oração. Segundo, saber identificar locuções ou perífrases verbais. Terceiro, se familiarizar com as conjunções. O que significam conjunções? Conjunções são elementos que juntam, normalmente orações, elas juntam, fazem a junção, portanto, conjunções. O pois, o quando, o que muitas vezes, o se muitas vezes, vocês vão se identificar. Na apostila há uma lista para vocês, né? Agora vejam, olha os nossos exemplos. Exemplo número 1, sei que me ama, sei que me ama. Você tem aí dois verbos, o verbo saber e o verbo amar. Pronto, esse é o primeiro passo. Deixe que a frase venha complicada, venha entrecortada, não se preocupe, conte logo os verbos. Esse é o seu primeiro ato, tá? Você tem dois verbos. Aí você já sabe que são duas orações. Joia, fácil. Aí você observa também o que é que tem aí. Tem um quê? Tem um quê? Então fique atento. Vou ver aqui com você uma forma bem simples de identificar uma conjunção integrante. Basta você substituir a partir da barra por um isto ou por um esta. Se isto, pronto, foi possível? Foi. Então assim, esta é aquela conjunção integrante, né, que inicia orações substantivas. Agora, eu nunca entendi por que oração substantiva. Por que esse nome substantiva? Simples, porque equivale a um substantivo. Vamos fazer um teste. Eu vou substituir a partir do que por vários substantivos. Você vai ver que é fácil. Vejam, sei matemática, sei português, sei direito constitucional, sei inglês, sei francês, sei a verdade, sei algo. Pronto, substituir por matemática, português e inglês são substantivos, são nomes, né? Portanto, eu tenho aqui uma oração substantiva, mas esse assunto vai vir lá na frente, tá, gente? Então, eu sei uma oração, que me ama, outra, uma com o verbo saber, outra com o verbo amar. Fácil. Pessoal, como identificar um que conjunção integrante? É simples, troca a partir deste que por isto, por esta, se for possível, está confirmado, conjunção integrante. Agora eu vou pegar uma frasezinha menos fácil, nunca vamos falar que é difícil, menos fácil, para nós tudo vai ser fácil na hora da prova. Bom, principalmente, gente, porque nós vamos aprender a fazer as questões de uma maneira bem interessante. Esperem para o próximo vídeo, principalmente para o vídeo 3, para o vídeo 4, que é só resolução de questão, vai ser muito legal. Vejam, eu tenho o verbo saber, eu tenho o verbo chegar e eu tenho o verbo vir. Muito bem, são 3, portanto, 3 orações. Muito bem, agora vamos parti-las, vamos partir a frase em orações na realidade. Então, quando eu vejo esse que, eu já fico atenta, certo? Quando eu vejo esse quando, eu fico atenta novamente. Eu sei que esse quando normalmente é uma conjunção temporal. E este que eu já conheço, eu já sei que ele tem chance de ser conjunção integrante. Então eu vou pensar, sei isto. Deu certo, pessoal? Deu sim. Portanto, esse que é conjunção integrante. Pronto. Mas Rita, se aí eu me confundo porque agora eu estou vendo um quando vizinho. Não, você não tem que ficar preocupado. Orações não precisam ter lógica, nem ser arrumadas na ordem normal. Então aqui eu vou pôr outra barra. O quando é a nova conjunção. Entendi. Quando eu vejo uma conjunção, eu ponho uma barra antes. Exatamente. Vamos lá. Qual é a primeira oração? Sei. Qual é a segunda oração? Que foi interrompida. Lá na frente vai receber o restinho das suas palavras. Eu sei que virá aqui. Portanto, eu tenho 3 orações. Oração com o verbo saber, sei. Oração que virá aqui com o verbo vir. E oração quando eu chegar com o verbo chegar. Fácil, fácil, fácil. Pronto, somente. Então, se esse que é conjunção integrante, é assim. E esse quando, conjunção temporal. Muito bem, cada uma numa oração diferente. Beleza, gente? Cada verbo também numa oração diferente.
Vamos agora para um próximo item. Outro item fundamental para quem quer saber dividir frases em orações. Porque esse é o princípio. Como é que eu vou saber quantos sujeitos devo procurar se eu não souber nem partir uma frase em orações? Vejam. Pronomes relativos. Vejam que aqui eu tenho um que. Eu coloquei que esse que é sinônimo de o qual. Eu escrevi que igual o qual. Quando um que é sinônimo de o qual, a qual, os quais ou as quais, ele é sempre pronome relativo. Eu já estou mostrando a você algo que é cobrado em questão. Normalmente nas questões, eles perguntam se o que é conjunção integrante ou pronome relativo, que tipo de oração inicia. Os ques, conjunções integrantes, iniciam orações substantivas. E os ques, pronomes relativos, iniciam orações adjetivas. Assunto para outro momento, mas eu já antecipo. Então vejam, o cão que tenho é dócil. Tem o verbo ter e tem o verbo ser. Sinal de que eu precisarei pôr uma barra entre os dois, porque cada verbo fica para uma oração diferente. Então, eu tenho uma barra depois do tenho. Sim, Rita-se, qual é a primeira oração? Cuidado que o seu elaboradora, poderá dizer que a primeira oração é o cão que tenho. E a segunda seria é difícil. E você poderia se iludir com isso. Já não vai mais acontecer, né, pessoal? Porque quando você tem uma conjunção, um pronome relativo, você fica atento, atenta. Você viu um quê? Você não pode acreditar nessa conversa. Então você vai tentar assim. O cão isto é dócil. Não deu certo. Não é possível. Você vai tentar. O cão o qual tenho é dócil. O cão o qual tenho é dócil. Foi possível? Foi sim, Rita, se foi. Então põe uma barra antes deste quê, porque ele é um pronome relativo. E aí, são quantas orações? Duas, né? Uma com o verbo ter e outra com o verbo ser. Qual é a primeira oração? Passe por fora das barras e leia: o cão é dócil. Qual é a segunda oração? Que tenho. Joia. Ele vai dizer a você que a primeira é o cão que tenho e a segunda é a oração é dócil. Você vai dizer: não, é mais fácil aceitar isso, mas é errado. Tá, gente? Então, tenha muito cuidado. Na próxima vez, no próximo vídeo, daqui a pouquinho, você vai ver, nós vamos exercitar isso em 15 frases. Vai ser muito bom, você vai ficar, caprichado, você vai ficar craque nesse assunto, nada vai derrubar você em questão. Prova de português vai ser a mais rápida, né, para você em qualquer concurso. Vamos para o item 5. No item 5 eu realço a importância da preposição, preposições. Veja. Mais uma vez, a gente começa olhando o número de verbos. Então, eu tenho aqui o verbo falar e o verbo ser. Barra no meio, gente. Barra entre os dois. Afinal, eles são dois verbos. Cada um fica numa oração, né? E o seu elaborador vai dizer que a primeira oração é o cão de que falo. E a segunda a oração é especial. Ele vai, inclusive, tentar seduzir você dizendo que a primeira oração é sujeito da segunda. Ele vai dizer e você vai pensar: o que é especial? Respostinha, o cão de que falo. E é aí que vem a grande ilusão. Você não pode cair nessa conversa. Você tem que pensar naquele que você está vendo. Familiarize-se com as conjunções, com as preposições, com os pronomes relativos. Aqui eu tenho o quê? O cão do qual falo. Isto é um pronome relativo. E existe antes deste pronome relativo uma preposição. Gente, barra antes da preposição, hein? Ah, Rita, sim, vou fazer aqui um resumo. Se eu vi uma conjunção, eu empurro para frente. Para frente. Você empurra a conjunção para que ela pertença à próxima oração, a que ainda vai se iniciar. Se eu vi um pronome relativo, eu também empurro. Isso. E se eu vi uma preposição, empurro também. Exatamente. É assim que você vai dividir. Oração número 1, o cão é especial. Oração número 2, de que falo? Moleza, fácil. Número 6, sujeito, facinho, um dos nossos assuntos lá nos próximos vídeos, acho que vídeo 5 e 6, se não me engano. Então, sujeito é fácil demais, é você perguntar antes do verbo. Pergunte antes do verbo, uma perguntinha bem fácil, com a palavra quem ou com a expressão o que, e você descobre o sujeito. O importante não é onde ele vem escrito, o importante é você fazer a pergunta antes do verbo. Onde ele está escrito não importa, certo? Vejam bem, sujeitos, olha essa frase, não o deixe ir. É uma frase curta, mas muito perigosa, viu, gente? Vejam bem,
Muitos elaboradores vão dizer que esse U é um objeto direto, que esse U é um complemento, quem deixa alguém ir. Não é assim, pessoal. Você vai fazer a análise como nós estamos treinando. Você conta o número de verbos, você já sabe que são 2, verbo deixar e verbo ir. Você em seguida vê se tem alguma conjunção, realmente desta vez não aparece nenhuma conjunção, não aparece nenhum pronome relativo, não aparece nem preposição. Ótimo. Aí você vai partir para o sujeito. Quem vai? Vamos fazer de conta que esse U se refere a um rapaz chamado João. João. Não deixe João ir. Aí eu pergunto, quem iria ou não iria? Quem seria o agente da ação de ir? Quem iria? Resposta, João. Quem está no lugar do João é este U. Portanto, ele é o sujeito do verbo ir. É o famoso sujeito do verbo do infinitivo. No infinitivo, o ir. E a outra oração é não deixe, com o verbo deixar. Verbo deixar. Você não deixa e João não vai. Portanto, vejam a divisão que eu fiz aqui, pessoal. Vejam bem. Oração número 1, não deixe, com o sujeito você não deixe. E oração número 2, o ir, com o sujeito U, que é o João. João ir. Ai, que estranho, meu Deus. Quer dizer que a segunda oração é o ir. Mesmo esse U estando aqui no meio, não se incomode, que orações não precisam estar organizadas, né? Na ordem normal, não precisam nem ter sentido. Só precisa ter sentido a frase completinha, né, pessoal? Tranquilo, gente? Vamos agora, João, lá para o outro lado, ver o item número 6. São quantos itens? São 10. São 10 itens. Item número 6, né? Muito importante, muito importante. Aliás, item número 7, gente. Muito importante essa expressão o quê? Observem o que está aqui. Pegadinha de prova, pessoal. O que em frases compostas? Esse é o nosso tópico. Mas eu preciso diferenciar aqui para vocês o que numa frase simples e o que numa frase composta. O que quer de mim numa frase simples? Ou seja, só tem um verbo. Só veja um verbo aqui. Isso aqui, pessoal, é uma frase simples, isso aqui é um período simples, isso aqui é uma oração absoluta. Então, aqui neste caso, eu vou dizer que essa expressão o que é uma locução pronominal. Eu vou aceitar, vou assumir como uma exceção da minha regra, que isso aqui é uma locução pronominal e esse U é um artigo, gente. Artigo. Pronto. Então, é assim que acontece. Locução pronominal, artigo. Já a frase número 2 não é uma frase simples, é uma frase composta. Por quê? Muito simples. Ela tem a palavra quer, que é um verbo, verbo querer, e ela tem a palavra é, que é o do verbo ser. Então, ela tem duas orações, né? Agora, eu não vou mais poder fazer esse joguinho da locução pronominal. Como é que eu vou entender? Esse U não é artigo. O U antes do que, 99,9% das vezes não é artigo. Só é artigo se for nessa frase simples, é um caso. Então, aqui eu vou entender como sinônimo de aquilo. Já que não é artigo, o que será? Veja, a palavra U pode ser substituída com facilidade aqui por aquilo. Aquilo que quer de mim é isso? Muito bem. No momento em que eu admito que esse U é sinônimo de aquilo, eu chamo esse U de pronome demonstrativo. Cuidado com o CESP, que ele diz assim, na frase o que quer de mim é isso, o artigo U exerce a função de sujeito do verbo ser. Não, gente, não tem nada de artigo, isso aqui é um demonstrativo. Neste momento, você põe aqui a barra antes do que. O que é um pronome relativo, neste caso, PR. Aquilo o qual quer de mim é isso. Bom, a primeira barra eu já pus. A segunda não tem mais o que complicar. Eu vou deixar a oração que vai ficar dentro das barras com o verbo querer e a outra com o verbo ser. Então, eu vou pôr uma barrinha bem aqui. Oração número 1, o é isso. Mas, meu Deus do céu, isso pega candidato, mas pega mesmo. Oração número 2, que quer de mim. Não o pega, não a pega. Não vai pegar você, tá bom? Vamos lá. Item número 8, outro cuidado. Assista esse vídeo novamente. Tenha cuidado, familiarize-se com esses elementos. Vamos ver a expressão é que pode ser expletiva. A expressão é que, o é que expletivo, pode ser uma expressão expletiva. O que significa isso?
pode ser suprimida, retirada da frase. Vejam o exemplo número 1. Nós é que não iremos. Vejam que eu vou cortar este exemplo, olha. Este exemplo não, esta expressão. Nós não iremos lá. Nós não iremos lá. Foi possível? Foi. A frase perdeu sua lógica? Não, ela perdeu ênfase, mas não perdeu lógica. Portanto, esta é uma oração absoluta. Esta é uma oração sozinha. Este é um período simples. É uma frase simples. Então, aqui, realmente, este aqui é só um realce, é uma locução de realce. Muito bem. Cuidado para não se confiar. Toda vez que vir um EQ, dizer que é locução de realce. Se eu retirar este EQ na segunda frase, eu vou dizer a verdade, mentem. Não tem lógica, não tem cabimento. Não tem sentido. Portanto, agora não é como o caso anterior. E aí, eu vou realmente pensar que este EQ é uma conjunção. Eu vou pensar, a verdade é esta, conjunção integrante. Duas orações, uma com o verbo ser, outra com o verbo mentir. Vamos fechar agora nosso primeiro momento com os verbos chamados formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio, as orações reduzidas. Vejam bem, fiquem bem atentos aos infinitivos preposicionados. Vamos ver essa nossa frase. O gosto por ler, achei, gente, achei o infinitivo, olha aqui o bichinho. Achei uma preposição antes dele. Pronto, pessoal barra, tá, gente? É mesmo, Rita Cier? Pois eu vi numa prova que diziam assim, a frase tem duas orações. O gosto por ler é a primeira, com o verbo ler. E a segunda frase, a segunda oração é do meu pai, com o verbo ser. Pois é, isso é enganação. Aqui começou uma nova oração, que vai evidentemente terminar aqui depois do verbo ler. Afinal de contas, o verbo ser vai ficar para outra. Oração número 1, o gosto é do meu pai. Oração número 2, que um dia vocês vão chamar comigo aqui de completiva nominal, mas não é assunto para hoje. E fecho com vocês aqui no item 10. Formas nominais, fique bem atento. A Miss eleita ontem é ela. Ah, eu estou vendo este eleita, perigo. Eleita ontem, isso aqui é um particípio, é como se eu dissesse, a Miss que foi eleita ontem. Se você conseguir inserir essa expressão que foi, que é, que será, você tem uma oração reduzida de particípio. Isso aqui é uma oração adjetiva. Oração número 1, a Miss é ela. Oração número 2, eleita ontem. Pessoal, daqui a pouquinho, vídeo 2, para analisar 15 frases caprichadas, gente. Estamos juntos, abraço, até já já.